Bom dia, boa tarde e boa noite a todos. Eu iria apresentar um projeto feito na matéria de inteligência artificial. Esse projeto ele é um projeto de recomendações de produtos de uma loja virtual. Bom, para fazer esse projeto eu utilizei o código em Python, onde tinha o principal objetivo de importar algumas bibliotecas, né? Como a gente pode estar vendo aqui. Aqui foi importado a biblioteca Flask, né? Essa biblioteca ela permite que haja uma conexão com um servidor. E aqui tá as demais bibliotecas relacionadas a essa outra biblioteca que é o Flask, né? Foi implantado também uma outra biblioteca Mesh, né? Para poder calcular a raiz quadrada. E é isso. Aqui eu criei uma lista de produtos, né? Esses são os produtos que vão estar disponíveis no site, né? Aqui a gente tem o violão, teclado, bateria e guitarra. Bom, então nessa função foi utilizada uma técnica de inteligência artificial, que é o cálculo da distância euclidiana, né? E aqui então a gente vai receber dois atributos, que vai ser aqui a gente recebe uma linha dessa lista, né? Por enquanto é aleatório, pode ser qualquer uma, né? Só para ficar para se entender melhor, né? Então nesse aí pega uma outra lista, né? E armazena nessa variável. Aqui vai calcular a distância euclidiana e para uma melhor visualização é realizado esse cálculo aqui que transforma em porcentagem. Isso vai mostrar que quanto maior for essa porcentagem, maior vai ser a similaridade entre os produtos. Bom, essa técnica aqui, ela foi utilizada e também foi utilizada uma outra técnica, que é a filtragem por busca colaborativa, né? E, bom, aqui tem uma outra função. Essa função, aqui, ó, a gente pode perceber que tem um for, né? Um laço de repetição, aonde a variável produto vai percorrer a lista, né? Essa lista aqui, e vai armazenar o valor das linhas da lista nessa variável. Bom, aí essa variável ela tem tem duas condições aqui, né? A primeira condição é que o produto ele tem que ser diferente do produto alvo, né? Então aqui essa função a gente recebe duas variáveis, né? Que são o produto alvo, que vai ser o produto que o usuário vai escolher, e essa outra aqui vai ser os produtos que vão ser percorridos na lista, né? Então aqui, ó, se um produto ele é diferente do produto alvo, entra na condição. E se o produto tiver a mesma categoria que o produto alvo, vai entrar também. Então aqui nessa segunda condição a gente consegue filtrar melhor, né? Ou seja, ao invés de, por exemplo, vamos supor que esse aqui seja o produto-alvo, né? Então, o que vai acontecer é que essa linha aqui dessa lista, ela vai ser comparada com todas. Aquela segunda condição, ela acaba restringindo que, por exemplo, essa linha aqui, ela acaba sendo só comparada com as linhas que possuem a mesma categoria. Então, aquilo acaba economizando, né, o processo. Ou seja, ela vai pegar essa linha e vai comparar só com as linhas que possuem a categoria violões. Bom, sabendo disso, a gente... então essas são as condições.
Se essas condições forem satisfeitas, elas irão entrar aqui nessa variável. Essa variável vai armazenar o valor da função que vai ser chamada, né, que é a função de similaridade. Então voltando para aquele exemplo, a gente tem o produto-alvo, né? Então, o produto-alvo, ele vai ser realizado o cálculo lá da distância euclidiana, e o que tiver a menor diferença, ou seja, a maior porcentagem de similaridade, vai ser o produto que a gente vai querer. Vai ser o produto que a gente vai querer mostrar para o usuário. Bom, o parâmetro utilizado vai ser o preço, né? A ideia que eu utilizei foi a seguinte: se o usuário ele compra um produto por um preço, ele vai ter preferência por produtos que tenha características semelhantes àquele produto que ele comprou. E o preço ele acaba sendo um parâmetro que acaba assemelhando um produto com o outro. Ou seja, se um produto esse produto de R$500, ele teoricamente tem características pelo preço, né? A ideia que eu utilizei pelo preço acaba tendo características iguais por exemplo, o de 500 acaba tendo características iguais a de 800, acaba tendo mais características iguais ao violão de 800 do que ao de violão de 1200. Então, essa foi... Bom, aqui nesse segundo laço de repetição, o que vai acontecer vai ser o seguinte: essa variável de maior similaridade, ela vai iniciar em -1. Ou seja, quando eu realizar o cálculo vai armazenar nessa variável similaridade, e o valor que tiver aqui nessa variável vai ser comparada com o valor que tiver aqui. Ou seja, o valor que sair aqui, se ele for positivo, ele já vai ser maior que esse valor, que ele começa como negativo. E aqui a gente pega, ou seja, então aqui, essa variável maior similaridade vai acabar armazenando o valor da similaridade que foi calculada aqui. E aí a gente também pode criar uma outra variável, que seja produto similar, e armazenar a variável produto. Bom, e isso vai acontecer com a comparação dos demais produtos. E o que vai armazenar, o último valor que vai ser armazenado vai ser o valor que apresentar a similaridade mais próxima, né? Então, essa função acaba retornando o que a gente achar aqui, que vai ser a linha da lista que apresentar a maior similaridade, certo? Bom, aqui foi utilizado lá a biblioteca Flask, né, para criar uma conexão do arquivo HTML, né, que foi criado. E aqui, por exemplo, ele renderiza lá no servidor o index.html. E aqui foi criada uma outra rota, né? Essa rota ela tem a função de pegar os valores pegar as ações, né, que o usuário acaba executando no site, lá no index.html, e jogando para cá, para o Python. Aí o Python ele vai processar essas informações aqui e vai realizar os cálculos aqui. Por exemplo, nesse caso, aqui é utilizado um laço de repetição. Esse laço de repetição é o seguinte: vamos supor, né, aqui eu vou entrar no arquivo HTML. Aqui vai ter a div, né, que vai apresentar os produtos, né? Então aqui vai ter a imagem, vai ter o título, né, do produto, e vai ter o preço. E aqui vai ter o botão, né? O botão de comprar. Quando o usuário ele clica nesse botão, o que vai acontecer é que ele vai chamar essa função adicionar produto, né? Aqui está a função adicionar produto. Bom, o que vai acontecer aqui é que quando o usuário ele clica no botão, o botão que apresentar
por exemplo, aqui nesse data nome, ele acaba pegando e armazenando o que tiver dentro desse data nome, ele acaba armazenando nessa variável aqui nome, né? E tá, aqui... Bom, aqui nessa parte do código, ele vai pegar o que foi o parâmetro, né, o parâmetro que foi armazenado nessa função, ele vai pegar e ele vai jogar, né, através desse código aqui, de volta lá pro Python, né, e vai, a partir daqui, tratar, né, vamos dizer assim, o que foi solicitado, né? No caso lá, vamos supor que ele clicou lá clicou nesse produto aqui, nesse botão, aí chama a função aqui no HTML, aí joga lá no Python e a gente vai ter o nome lá, né? Que é, por exemplo, aqui o exemplo que a gente utilizou, por exemplo, a guitarra E, né? Guitarra E vai ser o nome que vai ser jogado lá para o Python, né? E bom, aqui nessa parte o que vai acontecer é que aqui essa condição ela vai comparar se o valor, né, o valor que a gente que foi transferido lá do HTML para o Python for igual a algum nome da lista de produtos, ou seja, a guitarra A. Se a guitarra A for igual a algum nome aqui, né, algum nome dessa lista, no caso lá é o violão A no HTML, aqui vai fazer aquela condição e se a gente for usar aquele exemplo no caso, o que vai acontecer é que ele vai comparar linha por linha, né? E o que ele vai encontrar, na verdade é a guitarra A, né? O que ele vai encontrar vai ser, aquela condição vai ser satisfeita quando ele chegar nessa linha, por exemplo, que a guitarra lá vai ser igual a um nome aqui, que é também guitarra A. Bom, sendo igual, o que ele vai pegar? O que ele vai fazer? Ele vai pegar essa linha da lista e vai armazenar aqui, ó, nessa variável, produto referência. E aí, o que vai acontecer aqui é que vai ser chamado a função recomendar produtos, né? Que já foi mencionado aqui. Que vai pegar o que apresenta maior similaridade, né? E vai acabar armazenando nessa variável e vai jogar de volta lá, vamos dizer assim, jogar de volta lá pro HTML. Bom, nessa parte aqui do código, ele vai pegar a informação lá do Python e vai printar, né, na tela lá index.html e vai criar um título, né, para a parte da recomendação, vai criar também a imagem, né? E essa imagem, ela acaba sendo... essa imagem, ela está também aqui, né? O diretório dela também tá sendo informado aqui também. Porque logo quando a gente cria, né? Para poder... ser printado lá no index.html, é necessário que haja também que haja o diretório também lá no Python, né? E aqui vai criar aqui acaba criando o nome, né, do produto, o nome do produto, e aqui é o preço do produto, né? E é isso. Na prática, o que vai acontecer vai ser o seguinte. Bom, eu vou executar, né? Aqui. Opa. Na verdade, aqui no código Python, né? A gente executa. Bom, aqui já criou o servidor. E aqui no local... Aqui em algum navegador... é necessário que seja colocado esse link, né? E aí, quando a gente dá Enter, o site é carregado, né? Bom, aqui a gente pode ver, né? O site foi criado em HTML e estilizado com CSS, né? E também a interação que o usuário tem com o site foi criado com JavaScript, né? Por exemplo, aqui para poder filtrar foi através do JavaScript, né? Aqui, por exemplo, o violão vai apresentar só os violões, né? E assim por diante, né? Bom, aqui
O objetivo do site é o seguinte, bom, vamos supor que o usuário ele tenha o desejo de comprar o violão C, por exemplo. O que vai acontecer é que aqui vai aparecer uma recomendação de um produto similar, né? E como eu disse no início do vídeo, a ideia é que o produto similar seja o produto que possui o preço mais parecido, né? Então, nesse caso aqui é o violão B, né? Aqui, ó, vamos supor violão D. O próximo seria o violão, vamos ver aqui, o violão C, né? É isso, violão C. Aqui o violão E, o mais parecido é o violão D, vamos ver? Isso, é o violão D. E é da mesma forma assim com o teclado, né? O teclado E, o mais parecido seria o teclado D. E essa foi utilizada, essa técnica que foi utilizada, né? A técnica de filtragem por busca colaborativa. E através da distância euclidiana foi possível, né? Implementar também essa técnica. Bom, e é isso. O projeto ele consiste nisso, né? Então, eu agradeço a todos que assistiram o vídeo e espero ter, de alguma forma, ter ajudado a agregar algum conhecimento para quem está assistindo.